Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Queridos, em nome do Senhor Jesus, estamos continuando aqui esse estudo maravilhoso, muito abençoador, muito revelador. E peço a vocês, irmãos, que tenham a sua Bíblia na mão, que aqui a gente só fala da palavra de Deus. Não pedimos Pix, não tem dinheiro, aqui não rola dinheiro, aqui só rola a palavra de Deus. E, na realidade, desenrolamos aqui diante dos irmãos. Aqui, irmão, não é sabedoria humana, não. Aqui é a palavra de Deus. Vamos ler a palavra. E você, irmãos, vocês, irmãos, que têm o livre-arbítrio dado por Deus, por livre escolha, isso Deus deu para os anjos, deu para o homem também. Então você vai saber discernir o que é o certo e o que é errado. Aqui, queridos, a gente só fala da palavra de Deus, sem interesse nenhum financeiro, nenhum. Mas, já que nós queremos levar essa mensagem a mais pessoas, nós estamos precisando fechar aí 500 inscritos para que a gente possa dar andamento no YouTube. Peço a vocês que se inscrevam no canal e deixem o seu like. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Em nome do Senhor Jesus. A grande tribulação e a igreja, parte 5. Já fizemos 4 vídeos, irmão. 4 vídeos sobre esse assunto. Vamos dar uma pinceladinha no que nós estamos falando sobre a grande tribulação e a igreja. Irmão, esse tema, a grande tribulação e a igreja, ele, para muitos, é polêmico. Eu não entendo polêmica nesse assunto, porque aí tem o que é a igreja, o que é a grande tribulação. A igreja, irmão, simplesmente a igreja, é o mistério que Deus desenrolou na vinda de Cristo, tá? Ele fundou a igreja. Só que Israel não esperava, não que Cristo fosse o fundador da igreja. Ele não esperava, ele não sabe o que é a igreja. Israel não sabe o que é a igreja. Porque, na realidade, o fundador da igreja é Cristo Jesus. Ele é a pedra fundamental dessa igreja. Ele que abriu as portas, porque ele é a porta. A porta é ele é a porta. Tanto que ele é a porta, que ele é até a porta da graça. Eu quero mostrar isso claramente para vocês, a diferença que tem. A grande tribulação, meu, vai ser um momento de sofrimento, de dores. Eu creio que até é um momento A grande tribulação vai ser um momento de provação que Deus vai permitir nessa terra, onde a grande tribulação será governada pelo anticristo. E esse grande Cristo, o anticristo, é um principado de Satanás. É um dos primeiros príncipes dele. E ele escolheu esse demônio com grande principado, potestade, porque creio que ele é da mesma classificação de Satanás, de Lúcifer na época. Então, ele é um grande líder. Esse que vai ser a grande tribulação é o grande líder escolhido por Satanás para implantar a grande tribulação na terra, para implantar o reino maligno, satânico, demoníaco do inferno aqui na terra. Isso nós temos comentado com os irmãos. Então, presta atenção, esse estudo é muito importante. Já fizemos 4 vídeos, esse é o quinto. Tenta voltar a assistir os outros vídeos. Amém, queridos? Por isso você tem que se inscrever no canal. E se você se inscrever no canal, você vai poder pegar os vídeos anteriores. Amém? Então, vamos lá. A grande tribulação e a igreja. Então, irmão, a igreja é o grande mistério presta atenção, de toda a Bíblia. A igreja, mas ela só foi mesmo desvendada em Jesus Cristo. Por isso, irmão, a igreja é tão importante a igreja no reino de Deus, que a igreja ela é considerada uma mulher. A igreja é tão importante que ela é considerada a noiva de Cristo. É tão importante que ela vai se tornar esposa. Olha só, é tão importante essa união de Cristo com a igreja, porque se você já viu um casal, depois que casa, se separar, de maneira nenhuma, ainda mais Cristo que é fiel, e ele está escolhendo uma igreja fiel. Amém, queridos? Olha só, ele vai casar com a igreja fiel. Analisa bem o que eu estou falando aqui, para você não se perder. Ele vai casar com a igreja fiel, com a infiel, não. Infiel ele não casa. Ali diz, nas 10 virgens ali do capítulo 5 de Mateus, são 10 virgens, 5 são prudentes, são santas, se santificaram, se prepararam o seu enxoval para o casamento e a sua vida também.
As prudentes, para casar. Vestido de noiva, limpa, linda, maravilhosa. Agora, as 5 loucas são aquelas virgens, uma parte da igreja que não vai subir. No arrebatamento. No arrebatamento. Então, queridos, se liga nisso aí. Amém? Se você quer subir no arrebatamento, a igreja, a noiva de Cristo, para se tornar esposa, porque vai existir a boda do Cordeiro, vai ter a boda do Cordeiro. Quando a igreja subir, vai ter as bodas do Cordeiro. E além disso, eu não tenho falado aqui, mas um momento eu vou falar. As bodas do Cordeiro, que vai acontecer após o arrebatamento, e também o tribunal de Cristo. Amém? Eu quero falar sobre isso. São os galardões, são os prêmios, os benefícios que o Senhor vai dar para a igreja. São presentes. Amém? Então, irmão, presta bem atenção nisso aqui. Isso é importante, essa mensagem. Hoje nós estamos na parte 5. Já fizemos 4 partes. 4 vídeos, esse é o quinto. Então, presta muita atenção, irmão. É muito profunda essa mensagem. Eu vou dar uma pincelada aqui. Para você que ainda não assistiu os 4 vídeos, eu vou dizer para você. No primeiro vídeo, a gente fala do capítulo 1, 2 do Apocalipse. Tá aqui o título, ó. Aqui um aqui, ó. Olha, título, o assunto do livro. Capítulo 1 do Apocalipse. Olha o título, o que que é? O assunto do livro. A revelação de Jesus Cristo. Então, na realidade, irmão, o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E a palavra Apocalipse significa revelação. Então, o capítulo 1, ele mostra a revelação para quem? A qual Deus lhe deu, para mostrar a qual Deus lhe deu. Então, a revelação de Jesus Cristo que Deus deu, tá? Para mostrar seu servo. Então, ele deu essa mensagem do Apocalipse para mostrar para nós as coisas que brevemente devem acontecer. Então, ele, o Senhor Deus, deu a revelação de Jesus Cristo para mostrar a seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João. Olha que coisa linda. Deus deu a revelação a Jesus Cristo, no qual, através do seu anjo, enviado pelo próprio Deus, em nome por Jesus Cristo, enviou e notificou a João. Amém? Então, o 1, na realidade, é a revelação de Jesus Cristo ao anjo, e o anjo passou a João, e João escreveu o Apocalipse. Então é um. O 2. O 2 e o 3, irmãos, é o capítulo da igreja. Eu costumo falar que o 2 e o 3 é o todo da igreja. Ele explica que a igreja escreve ao anjo que está em Éfeso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Aqui eu pulo do 1 para o 7, porque eu não tô, se eu for falar de tudo aqui, vou levar muito tempo e o vídeo fica muito grande e o tempo, e as pessoas não gostam de vídeo longo. Então, no capítulo 2 e o capítulo 3, ele escreve, irmão, na realidade, ele mostra ali o que vai acontecer com aquelas pessoas que obedecem e com aquelas pessoas que desobedecem, com a igreja fiel e com a igreja infiel. O que vai acontecer com a igreja prudente e com a igreja louca, com a igreja infiel e com a igreja infiel. Aqueles que se santificam e aqueles que não se santificam. Amém, irmão? Então está aqui. Agora, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, dizendo claramente aqui no capítulo 2 e 3, ele fala para a igreja e também fala dos benefícios que acontecerá, dos prêmios, dos presentes, quando houver o casamento da igreja, nas bodas do Cordeiro, após o arrebatamento, né, querido? Aí no Tribunal de Cristo também vai ter também os prêmios também, né? Para quem receber mais prêmios ainda no Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo não é para julgar a igreja não é julgada. A igreja não tem que ser julgada, nem vai ser julgada. Você pode ver ali em Romanos 8:1, nenhuma, portanto, nenhuma condenação. Ó. Olha lá, pega a sua Bíblia. Romanos 8:1, nenhuma condenação há. Nenhuma. Só um só, tá? Só um. Porquanto, nenhuma condenação há. Amém? Glória a Deus. A igreja não tem condenação. A igreja não passa por condenação nenhuma. Romanos 8:1, tá ali. A igreja é a igreja do Senhor. Noiva, a noiva. Tá lá. Ela não vai ser julgada. Por isso vai ter o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, irmão, não quero falar muito não, mas
Eu vou falar sobre isso a qualquer momento. O tribunal de Cristo vai ser para entregar os prêmios, vamos dizer assim, as bênçãos que Deus vai nos dar por ter trabalhado aqui na obra do Senhor. Você que deu um copo de água para um profeta, você vai receber galardão de profeta. É o que está escrito. Então, no tribunal de Cristo vai ser julgado a obra que você fez na terra. Amém? Mas depois eu falo sobre isso. Então, capítulo 2 e capítulo 3 é só sobre a igreja. Capítulo 2, capítulo 2, capítulo 2, capítulo 2, aí vem o 3. O 3 também é só sobre a igreja. O Senhor fala sobre os benefícios, fala também do castigo para aqueles que não obedecem, que é aqueles que estão santificando, para aqueles que não estão se purificando. Amém? Glória a Deus. Está aí, ó, o castigo. Então está aqui, Apocalipse 2 e 3. Eu quero que vocês prestem atenção e quero que vocês, pensem. Não fica aqui como se ouvindo coisas aí, né, pela internet que eu vejo, muita pessoa falando besteira, mas muita besteira mesmo. Aqui a gente fala a palavra de Deus. São 50 anos de estudo, mais os anciãos que ensinavam, né, meus professores foram anciões, então eles tinham o conhecimento, as informações, estudo de, vamos dizer assim, irmão, centenas de anos. Centenas de anos, está aqui. Então, primeiro o Senhor revelou para a igreja o Apocalipse. Todo Apocalipse. Ele revelou para a igreja. No capítulo 2 e o capítulo 3. Porque o 1 é a revelação. Mandou a revelação. No 2 e o 3 ele fala a igreja. Por isso que ele diz que antes de acontecer qualquer coisa com os teus filhos, com os teus servos, ele revela. Então, antes de acontecer qualquer coisa, ele revelou para João. E João escreveu no Apocalipse, e Apocalipse está para nós hoje a revelação do que vai acontecer no tempo do fim. Então, na realidade, está aí, irmão. Apocalipse 2 e 3 é só sobre a igreja. Por que que eles começam, irmão? Por que que o Senhor Jesus começa a revelar pela igreja? Por quê? Porque a igreja é a fiel dele. A igreja é a fiel dele. Tá, irmãos? A igreja é a noiva dele. A igreja vai ser a esposa dele. Então, primeiro ele está avisando a sua noiva. Cuidado, se prepara, para o casamento, se limpa, se santifica, se purifica, em Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos, que sem a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, irmão, não adianta querer, sabe, só os que estão se santificando subirão no arrebatamento. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. O Apocalipse, não, a grande tribulação está aqui, irmão, revelada no Apocalipse. Irmãos, o negócio vai ser muito feio, vai ser muito feio. As taças da ira, as pedras que vão cair do céu, sabe? Vai ser, vamos dizer assim, o sistema solar, não fala sistema solar, mas fala que o Sol, a Lua, eles vão ser, sabe, atingidos também. O Sol vai aquecer muito, muito, muito. Então, queridos, preste atenção. Imagine pedra de 20, acima de 25 quilos. Você vê lá o peso de um talento. Irmão, vão cair pedra de 25, 30, 50 quilos, 100 quilos do céu, meu irmão. As pessoas não vão ter para onde correr. O inimigo vai selar todo mundo com 666. E eu digo uma coisa para vocês, talvez não é muito falado isso, mas os estudiosos, né, a gente estuda, são pesquisas, irmãos. O chip que está chegando aí, né, digo mais, já chegou. Ele vai controlar quem for marcado. Quem for implantado chip, ele vai ser controlado. Diz os especialistas, os que têm mais conhecimento do que nós, eles dizem que vai controlar até as pessoas. As pessoas não vão ter poder nem para se suicidar. Ela vai pensar em suicídio, o próprio chip não vai permitir que ela suicide, que ela pula do 18º andar, que ela toma veneno, que ela... Não, não vai. Nem isso vai acontecer. Por quê? Porque o chip vai controlar, porque o chip já é o controle do anticristo. Porque quem tiver o chip já tem já a marca do 666. E 666 já é dele. Para que ele vai matar? Se é dele. Então vai vivendo até morrer.
é dele. E as pessoas que são marcadas no 666, elas vão ser lançadas direto no fogo lá do Lago de Fogo. Então é isso, querido. Presta atenção. O que que vai acontecer nessa grande tribulação? Então, eu falei do capítulo 2, falei do capítulo 3. Então, é da igreja. A igreja, então, já sabe o que vai acontecer, já tem um conhecimento, já tem as informações que está vindo por aí a grande tribulação. Irmãos, e digo mais, nós estamos vivendo o tempo do fim, não tem lógica, não tem outra conversa. Está aqui. Israel está fazendo 80 anos que foi liberta, que voltou a ser nação, que voltou a ser Estado. Israel está florescendo. Israel é um dos maiores portadores de flores. Analisa bem, querido. Flores. Israel é deserto. São terra desértica. E está lá, exportando, né? Flores com poder bélico tremendo. Então, queridos, você vê que cai lá os mísseis lá e eles se defendem com raio laser. Que isso, irmão? O negócio é muito profundo, irmão. Israel, verdadeiramente, né? Ela está prosperando, crescendo, né? Tá aí. Ela, Israel, é a figueira. Então, quando ela estiver de novo florescendo, dando frutos, Israel já começou. Então, agora, em 2028, ela faz 80 anos. Então, nós esperamos, dentro desses 80 anos, alguma coisa acontecer, irmão. Eu não estou dando datas aqui, não, mas dentro desses, até 2028 vai acontecer alguma coisa. Fica ligado, irmão, fica ligado. Porque são os 80 anos que o Senhor Jesus falou, que de 70 a 80 é cansaço e enfado, mas é uma geração. Amém, queridos? Então, agora vamos passar para o capítulo 4. Então, até o 3, o Senhor só falou com a igreja. A partir daí, meu irmão, não tem mais, praticamente a palavra igreja não tem. A não ser no capítulo 22, que ele explica sobre a revelação que Jesus Cristo deu à igreja. Só sobre isso. Mas a igreja, a palavra igreja só entra até o capítulo 2 e 3. Aí você decide o que você vai pensar sobre isso. Por que que o Senhor só deu o capítulo 2 e o 3 para a igreja? Só falou sobre a igreja. No início da revelação, ele falou à igreja: vai acontecer isso, 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 isso. Então ele explica à igreja o que vai acontecer. Ele está avisando os seus filhos, os seus servos, que vai acontecer. Para eles ficarem, para nós ficarmos apercebidos. Amém? Então agora vamos pular do capítulo 2 e 3. A partir de agora não tem mais a palavra igreja. Não tem. Preste atenção. A partir do 4 não tem mais. Nem no 5, nem no 6, nem no... Não tem mais a palavra igreja. A palavra igreja só vai aparecer lá no capítulo 22. Agora o que nós vamos ter aqui, lá na frente, vocês vão ver que o nome aparece o nome esposa. A partir desse momento, a igreja já não aparece mais. Porque eu creio que é o casamento de Cristo nas bodas do Cordeiro. E lá no capítulo, lá na frente, eu vou mostrar para vocês, porque eu quero que vocês participem desse estudo, que já entra a palavra esposa, não tem mais igreja. A palavra igreja para no 3. Amém? E agora vamos ver as revelações, né? O que está para acontecer agora a partir do 3. Porque, meu irmão, minha irmã, agora a igreja já foi avisada. Agora em diante, some a palavra igreja. Some não, não está mais contido no 4 a partir do 4. Amém? Porque agora não tem mais a igreja envolvida nisso tudo aí. O que vai vir para frente, a igreja não está, a palavra igreja não está mais contida nisso tudo aí. Porque o Senhor vai levar a igreja. Ele vai levar a igreja. Ele vai arrebatar a igreja. Mas para isso, irmão, eu sei que o que eu falo aqui, muitos até que se inscreveram, né? Cancela a inscrição. Por quê? Porque muitos não acreditam no que eu estou falando aqui. Que a igreja não passará. Porque a igreja vai ser arrebatada. Está aqui, irmãos. Aqui a igreja vai ser arrebatada. Por que que ela não vai? Se você não vê mais a palavra igreja no capítulo 4, no capítulo 5 e até o 22. Por quê? Lá no 22 tem lá a revelação de Jesus Cristo que deu à sua igreja. Ele só fala sobre isso.
Ele fala do capítulo 1, tá? Que eu expliquei para vocês lá. A revelação de Jesus Cristo fala sobre isso. Mas da agora até o final, ele vai falar, lá na frente, vai falar sobre esposa. Você vê que agora não tem mais a palavra igreja. Amém? Só está no 2 e 3. Então, irmão, a partir de agora, olha, presta atenção no Apocalipse. Vamos pular agora para o 4? Em nome de Jesus, vocês entenderam, né? Então, a partir de agora, não tem mais igreja. A igreja já está com ele. Ô, glória! Aí agora, olha só o que acontece, irmão. Presta atenção. E o anjo da igreja de Laodiceia está aqui, o capítulo 3, agora parou. Do capítulo 3 em diante não tem mais palavra igreja. Ele revelou a igreja, agora acabou. E eu creio que a igreja vai estar aonde? Hein? Nas bodas do Cordeiro e no tribunal de Cristo, recebendo os galardões, os benefícios. E outra coisa, irmão, a importância da igreja que eu tenho falado aqui. Ela vai ser a esposa dele. Por enquanto, nós somos a noiva. Ele, ela é a esposa, vai ser a esposa. Amém? A partir de agora, eu creio que já é o casamento da igreja com o Senhor nas bodas do Cordeiro e no tribunal de Cristo. Coisa linda, irmão, vai ser coisa linda. O tribunal de Cristo é para te dar o que você fez na terra de bom para ele. O que você fez na terra? Ganhou uma alma? Hein? Ajudou um servo de Deus? Ajudou a construir igreja, ajudou a pregar, cantar? Porque ele deu uma missão para cada um. O que você recebeu de dons para trabalhar na obra dele, agora você vai receber, já depois do arrebatamento, lá na boda do Cordeiro, casamento, você vai ganhar seus presentes. Porque todo casamento tem presente, então ele vai dar presente para todos nós. Amém? E o tribunal de Cristo ele vai julgar o que nós fizemos. Se for palha, é palha. Se for se for pedras preciosas, é pedras preciosas. A palha vai queimar, a pedra preciosa, irmão, que nós vamos receber os nossos galardões. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Capítulo 4. Então, 3 já entenderam, né? 3, agora não tem mais a igreja. Não tem mais a igreja. Presta atenção, agora começa o 4. Tá? Isso é muito importante. Capítulo 4, já falei sobre esse capítulo. Vou falar de novo, estou dando uma pincelada. E depois dessas coisas, eu olhei esse que estava aberta, o quê? Uma porta no céu. O que significa a porta aberta no céu? Eu não falei da igreja até o 3, 2 e 3, a revelação de Jesus Cristo no 1, 2 e 3 lá para a igreja, ele revelou, vai acontecer isso aqui, gente. Mas preste atenção, a porta está aberta no céu. O que é a porta aberta no céu? Eu já falei, é a porta da graça. A porta da graça ainda está aberta, irmão. Nós estamos aqui na terra. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, preste atenção, preste atenção. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, a porta vai estar aberta no céu, que é a porta da graça. O Espírito Santo fazendo a obra terrena ainda com a igreja. O Espírito Santo, que é o Consolador, que é Jesus Cristo em espírito, trabalhando conosco aqui na terra. E, na realidade, essa porta no céu, querido, quem é a porta? Leia. Quem é a porta? A porta é Cristo, irmão. Eu sou a porta. Ele disse: a porta é Cristo, a graça é Cristo. É Ele que está fazendo essa salvação toda. É Ele que traz o homem a Deus. Porque sem Ele nada podemos fazer. Vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos. Ele é a porta da graça. Amém, querido? É Ele que é a porta. Então, presta atenção. A partir do capítulo 4, ele está dizendo: está na hora de vocês estarem prontíssimos para o arrebatamento da igreja. Porque o negócio vai piorar. Vai piorar, não é só piorar, não. Vai ser inferno na terra. Após o arrebatamento da igreja, irmãos, irmãs, o negócio vai ficar, sabe, irmãos? Você pode ler lá depois, voltar no 3, aí, no capítulo 3, versículo 10, ele diz que vai livrar a igreja da hora, não na hora. Ele não vai chegar na hora da grande tribulação e vai livrar a igreja, não. Ele vai livrar a igreja da hora da grande tribulação. Está escrito lá no 3:10. Da hora, não é na hora. Não, na hora lá eu vou livrar. Não, a igreja é a noiva, irmão. A igreja é a noiva.
Ele protege a sua noiva. Como ele protegeu Noé, como ele protegeu Ló, como ele protegeu o povo do Egito, no Egito, na época das pragas. Então, queridos, o povo de Deus, ele protege. Olha as pragas do Egito lá. Vê se aconteceu alguma coisa lá, lá com o povo hebreu. Não, não caía uma praga no povo hebreu. Na época do dilúvio, todo o povo todo o povo, as 8 almas que estavam com Noé contando 8 almas, foram salvos, protegidos da grande tribulação que estava nas águas. Muitas pessoas mortas nas águas, mas Noé estava dentro da arca. E aí, querido, Ló, o Senhor viu lá os anjos para tirar Ló. Tirou lá de Sodoma e Gomorra. Então, irmãos, não se preocupe. A igreja vai ser guardada nas mãos do Cordeiro de Deus. Porque ele disse lá para Pedro, para Pedro não, para o discípulo, desculpa, esquece Pedro. Ele fala assim, tu és Pedro, ponto, acabou. Agora ele fala assim, sobre essa pedra, que era ele mesmo, que a pedra angular é ele, sobre essa pedra ele ficaria minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, irmão, e desculpa aí, tá? Você que não acredita, a realidade é essa. O inferno não tem poder sobre a igreja. Que as portas do inferno não têm poder sobre a igreja, não prevalecerão sobre a igreja. Ele não pode botar a mão na igreja. Não pode. Não pode, não vai, porque o Senhor não vai permitir. Porque a igreja do Senhor, a noiva dele, glória a Deus, ele vai livrar. Até agora nós estamos passando por dores. Mas vai acontecer, que vai vir as grandes dores. As grandes dores vão vir, e ele vai nos proteger dessas grandes dores. Capítulo 3 de Apocalipse 3:10. Ele vai nos livrar desta hora. Amém, querido? Então, no capítulo 4, ele diz assim, ó, a porta está aberta no céu, é a porta da graça, e ela vai se fechar. E ela vai se fechar. Então, vamos lá. E a primeira voz como de trombeta. Então, irmão, ele vai usar a trombeta. Aqui, olha só, quando a porta for, ela está aberta aqui, está aberta. É a porta da graça. Aqui ele vai usar a trombeta para falar como que ele disse? Falar comigo. Disse, sobe aqui. Ele vai arrebatar a igreja e mostrar-te as coisas que deve acontecer. E logo foi arrebatado. Então aqui está o arrebatamento da igreja. Irmão, isso aqui é simbólico? É. Está mostrando aqui, não é aberto, não está aberto totalmente para as pessoas entenderem. Aqui só entende quem é espiritual. Porque se você não entender no lado espiritual, você não vai compreender, entender o arrebatamento da igreja. Aqui ele fala de porta aberta e aqui ele fala tá, no céu, que é a porta da graça. E a trombeta que eu ouvi falar comigo, porque ele vai chamar o teu nome pela trombeta. O meu nome, o nosso nome, ele vai chamar pela trombeta. Ele diz, sobe aqui, ele vai falar, vem, sobe aqui. Ele fala, ele está falando assim, em sentido figurado, para João. Mas, na realidade, ele está mostrando, depois do capítulo 3, a igreja, através de quem? Da porta aberta, e ele faz o quê? A trombeta. As trombetas soarão. E o seu nome ela vai chamar. Cada um vai ser chamado pelo seu nome. Isso acontecerá tudo na mesma hora. Não se preocupa, não, irmão. Os anjos são milhares e milhares, milhões e milhões e milhares de milhares. Todos eles com a trombeta na mão. E vai tocar e chamar o seu nome. Os anjos já sabem quais nomes vão chamar. E vai ser muito rápido, porque os anjos têm velocidade mais que da luz. Então, irmãos, está aqui, ó, porta aberta, vai ter a trombeta, e ele vai falar o nosso nome, vai chamar através da trombeta e vai dizer, sobe aqui. Amém, queridos? Vamos prestar atenção. Isso é só o capítulo que eu estou falando aqui, é o capítulo 4. Preste atenção, aqui é o arrebatamento. E logo fui o quê? Arrebatado. Em espírito. Claro, né, irmãos? Esse corpo aqui vai ser glorificado. E foi arrebatado em espírito. Porque esse corpo aqui está aqui, irmão. Tudo bem que é simbolicamente falando. Aqui é que ele fala para João. Mas aqui ele está dizendo claramente que vai acontecer depois que ele falar para a igreja, que ele falou no 3. No 4, ele já está dizendo que vai chamar a igreja para o arrebatamento em espírito. E eis que um
trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Acabou, irmão. Então, nós vamos ser arrebatados. Tá aqui, ó. Vou até sublinhar aqui, ó. Deixar bem claro aqui. Em espírito. Glória a Deus. Vou até colocar outra cor aqui, ó. Espírito. Vou até aumentar aqui para vocês terem uma ideia. Vou botar aqui no o espírito aqui, ó. Nós vamos ser arrebatados em espírito. Aleluia, glória a Deus. Vou botar até a cor amarela aqui. Em espírito. Aleluia. Porque, na realidade, irmãos, está tudo mastigado aqui, está tudo bem colocado, bem orientado, mostrado. Entendeu? Todas as pessoas, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aqui, ó. Foi arrebatado em espírito. Esse que é o trono estava posto no céu e assentado sobre o trono. Claro, é ele. É ele. Porque o Deus Todo-Poderoso. E o Cristo está recebendo a igreja nos ares, que ele vai vir nessas nuvens aí. Está dizendo que ele vai vir. Ele não vai pisar na terra. Não diz que Cristo vai pisar na terra no arrebatamento. Não, ele vai esperar a gente nas nuvens. Está escrito que vai ser nos ares. Essa é a vinda de Cristo. Não vai pisar na terra. Ele vai vir para a igreja. E na segunda vinda dele à terra, ele vai vir para a igreja. Aí vai ser lá em Jerusalém. Mas isso é um estudo para outro dia. Amém? Então, aqui no capítulo 4, ele está falando claramente o que vai acontecer. Porta aberta do céu, vai se ouvir a trombeta, ele vai dizer para a gente subir lá, e nós vamos ser arrebatados em espírito. Esse corpo vai se glorificar. Amém, querido? Então, o 4, até então, já dei essa pincelada, para entendermos agora. Agora já vou entender o 5. Olha os 5, nós estamos caminhando já. Aqui a igreja está sendo arrebatada. Presta atenção. A igreja está sendo arrebatada. Então, presta atenção. Glória a Deus. Eu creio nisso, irmão. Eu creio nessa mensagem. Depois que ele avisou a igreja, no capítulo 3, ele avisou a igreja, 2 e 3. Agora, no 4, irmão, já é arrebatamento. Oh, aleluia! Aí vem o 5. O 5, olha o título do 5. O livro selado com os 7 selos, somente o cordeiro é digno de abrir. Agora o negócio. Agora a rosca é fina. Agora a rosca é fina. Irmão, entenda uma coisa. Não são dores, não. Grande dor. Só a mulher que está tendo um filho, um parto normal, sabe que dor é essa. O homem não entende essa dor. O homem não entende essa dor. Essa dor, irmão, que vai ter na terra, é como se fosse um. Vocês já sentiram dor de dente? Ou qualquer dor no corpo? Eu digo para vocês, irmãos. Vai ser milhares e milhares de vezes pior. Só que essa dor não passa com remédio, não tem remédio para essa dor. Que vai acontecer. Às vezes você toma uma dor no dente, passa lá um remedinho e cura. Dor de cabeça, né? Sinusite, como as mulheres usam muito a palavra, estou com enxaqueca. Não passa, não vai ter remédio para isso, não, irmão. Não vai ter. A dor é durante 7 anos de dores. As pessoas que não receberem a marca, que não aceitarem, porque sabem que Cristo é o verdadeiro Cristo, é o nosso Senhor, que não subiram no arrebatamento, elas vão ser perseguidas, 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 com drone, chip, com reconhecimento facial, reconhecimento corporal. Então, irmão, não vai ter para onde fugir. Não tem. Não tem para onde fugir. Porque se você analisar hoje, eu para entrar no meu trabalho hoje, eu tenho que fazer um reconhecimento facial. As pessoas que estão trabalhando lá no meu trabalho têm que apertar o dedo, têm que tirar foto, hoje tudo é virtual. Amém, queridos? Então, todos nós já estamos já cadastrados lá no sistema. Amém? Porque temos um CPF. Todos já nascem com CPF. Meu neto e minha neta tem pouco tempo que nasceram, todos já têm CPF. O garoto nasceu, o registro dele já saiu o CPF. Já está registrado no sistema. Olha o capítulo 5, irmão. Para não ficar muito longo esse estudo, eu vou falar o capítulo 5, que já começa aqui o livro selado com os 7 selos. Isso aqui, irmão, é o grande segredo de tudo aqui da grande tribulação.
Está aqui, ó. Amém? Dos 7 selos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Está aqui, ó. 7 selos. Então, fica com essa mensagem. Inscreva no canal para você assistir os outros vídeos que falamos até agora. Esse é o 5º vídeo. E chegamos no capítulo 5 do Apocalipse. Dei uma pincelada boa, que a partir do próximo vídeo, o 6º, esse é o 5º. Eu vou falar já a partir do capítulo 5 do Apocalipse. Aí já vou entrar na grande tribulação. Amém? Deus o abençoe você. Se inscreva no canal, deixe seu like aí, em nome do Senhor Jesus. Que Deus, né? Glória ao Senhor Jesus. Nos abençoe poderosamente. A paz do Senhor Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Ô, glória. Aleluia. Fique ligado, irmão. O arrebatamento da igreja está chegando.